do Consumidor para a primeira reunião presencial de 2023. Durante os trabalhos, serão debatidas e analisadas o rumo e as contribuições para a elaboração de políticas públicas. Ouviremos o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública. Minhas saudações a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Cumprimentar o eminente ministro Marco Buzzi, que nos honra com a sua visita e vai, dentro em breve, dividir seus conhecimentos conosco acerca de um tema de enorme alcance, qual seja o do superendividamento. Saudar também o eminente secretário nacional do Consumidor, deputado Adir Damus, saudar todos aqueles que integram esse sistema tão importante para o povo brasileiro. Acabamos de celebrar o hino nacional, que corretamente vincula a ideia de paz à ideia de justiça, é um preceito bíblico que está em Isaías, portanto, 700 anos antes de Jesus Cristo. E o nosso hino, corretamente, diz que nós temos que sempre erguer a clava forte da justiça, exatamente para que haja paz. E aí, senhoras e senhores, nós todos e todas que aqui estamos, integramos um sistema de alto alcance, de alta relevância, exatamente para que haja justiça, por conseguinte, paz. O mercado não é uma instituição do capitalismo, o mercado é uma instituição da sociedade. O que distingue as várias institucionalidades existentes no planeta, ontem, hoje e amanhã, é o modo como nós lidamos com essa instituição humana, que existe desde sempre. Nós, que aqui estamos, acreditamos que nenhuma instituição humana, nenhum construto cultural, nenhum construto institucional pode ser plenamente desregulado. Nem o recinto mais sagrado da privacidade, da intimidade, qual seja o nosso lar, é desprovido de regulação jurídica, bem sabemos, pela múltipla incidência por sobre as nossas cabeças, quando estamos no recinto do lar, do Código Civil, do Código Penal, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. É claro, se até o lar tem essas múltiplas regulações jurídicas, é claro que o mercado, com mais razão ainda, deve ser possuidor de uma regulação eficiente. Não importa a disputa semântica, se é muita regulação, pouca regulação, porque, às vezes, por baixo desses rótulos se escondem disputas ideológicas destituídas de sentido prático. E o que o povo brasileiro precisa, sobretudo o povo mais pobre, é que haja uma regulação que funcione. Isso pressupõe a existência de normas e normas vivas, normas que sejam impregnadas da materialidade no cotidiano concreto dos lares e locais de trabalho do povo brasileiro. Nós temos conversado muito com o secretário Adir como nós podemos fortalecer esses laços de cooperação, seja cooperação horizontal, no âmbito das esferas federais, mas também a cooperação vertical com as esferas estaduais e municipais. O secretário Adir, muito em breve, terá dinheiro disponível, ele não sabe disso, mas está sabendo agora, para fortalecer as ações de parceria com as senhoras e senhores, no que se refere os aplausos são para o presidente Lula, que ele que cuida do dinheiro. Meu ofício aqui é gastar. Meu ofício aqui é gastar, mas gastar bem, com seriedade, probidade e eficiência. O doutor Adir vai, em breve, anunciar editais, chamamentos, para que nós possamos fornecer equipamentos de acordo com as necessidades de cada órgão. Nós não vamos ditar o que ocorrerá em cada esfera dessa imensa vastidão, dessa grande vastidão do território nacional. Nós vamos ouvi-las, e aí eu me refiro não só às instituições do Poder Executivo, mas também de outros poderes do Estado, que também são essenciais para o bom trabalho em defesa do consumidor. Quando para aqui me dirigia, o ministro Buzzi já era recebendo mensagens dizendo: eu quero um caminhão, eu quero carro, eu quero aquilo, todos queremos. É preciso fazer a partilha dos pães e dos peixes para que todos sejam atendidos. Disso cuidará a Senacom. Além disso, nós temos, claro, temas estratégicos, que nós temos todo o interesse de fortalecer o diálogo com as senhoras e senhores.
Alguns são essas contingências da vida, mas que têm uma dimensão estratégica. Me refiro ao tema dos combustíveis, porque a cada mudança que há de parâmetros de organização do mercado, há ação de oportunistas, há ação de desvairados, há ação de gananciosos, e é preciso fazer com que a lei se oponha exatamente ao vale tudo. Então, a Senacom, e tenho certeza todos os órgãos que integram o Sistema Nacional do Consumidor, estão motivados a fazer com que essas naturais oscilações que ocorrem no mercado não sejam abusivas. Nós temos este tema agora, emergencial, eu diria. Temos a temática do superendividamento, sobre o qual não falarei, porque disso cuidará o ministro Buzzi, mas é um tema estratégico, vital, essencial para que haja justiça social no Brasil, exatamente para proteger os mais frágeis, os desprovidos, às vezes, de voz, de ver, de visibilidade, e é nosso papel cuidar primacialmente dessas pessoas. E nós temos um tema que está aí todos os dias a nos desafiar, que é o tema da internet. Uma abordagem sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que são serviços que, por vezes, são prestados de qualquer modo, de qualquer maneira, e são serviços que visam, na verdade, maximizar lucros em detrimento de direitos. Nós não somos contra a liberdade de expressão. Nós somos contra a desinformação, ou nós somos contra a mentira. E qualquer prestador de serviço no mercado que propicia a desinformação, propicia a circulação de mentira de modo indiscriminado para maximizar os seus lucros, na nossa ótica, viola o Código de Defesa do Consumidor. Então, às vezes, nós temos esforço da edição de novas normas, ministro Buzzi, e, a meu ver, são, num certo sentido, necessárias, mas nós temos também um déficit de implementação de garantias que já existem para que nós possamos evitar que cidadãos e cidadãs sejam expostos todos os dias a serviços defeituosos, a serviços que, na verdade, têm no seu âmago, no seu modelo de negócios, a ideia de guerra de todos contra todos. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro com ódio, tem gente ganhando dinheiro com morte, tem gente ganhando dinheiro com sangue do povo brasileiro. Tem gente ganhando dinheiro colocando irmãos, irmãs, parentes, familiares, amigos uns contra os outros. E isto é incompatível com o Estado democrático de direito e o Sistema Nacional do Consumidor não pode assistir, tal qual um convívio de pedra, a esta institucionalização do cenário robesiano de guerra de todos contra todos. Portanto, irmãos e irmãs, companheiros, companheiras, colegas de trabalho, é um grande desafio que nós temos pela frente, mas nosso sistema está muito bem coordenado pelo secretário Adi e, sobretudo, pelas mãos honradas, dedicadas e apaixonadas de vocês. Bem sei, a estas alturas, embora não aparente, com 33 anos de atividade profissional, que o direito do consumidor é formado por apaixonados, por apaixonadas. É muito difícil eu ver alguém se declarar apaixonado pelos direitos reais. É muito difícil alguém, eu nunca vi, mas pode existir e respeito essas paixões. Alguém se dizer, eu amo, que antigamente, no nosso tempo, era direito das coisas, né? Alguém se declarar apaixonado por títulos de crédito. Mas muita gente, eu nunca vi também, mas muita gente se declara apaixonado pelo direito do consumidor, e isso é o mais importante. Por sobre o conhecimento está o nosso envolvimento, nosso comprometimento subjetivo com a justiça social que o direito do consumidor representa. Bom trabalho a todos. Muito obrigada, ministro. Excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino, excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, excelentíssimas senhoras e senhores aqui representando os PROCONs estaduais municipais, as entidades da sociedade civil ligadas ao mundo do consumidor, aos representantes do Ministério Público, das defensorias públicas, das entidades civis de nossa representação, todos e todas aqui irmanados numa caminhada da qual nós somos companheiros e companheiras. Nós vivemos, o ministro Flávio Dino, né, delineou
linhas gerais do cenário que nós enfrentamos hoje. Cada conjuntura estabelece seu cenário, cada administração enfrenta aquilo que lhe é posto naquele momento, e não é diferente aqui em relação a nós. Nós temos uma caminhada a trilhar, cheia de percalços, mas vamos trilhá-la. Vamos enfrentar e superar esses percalços. Agora, ninguém faz isso sozinho, né? Nós somos um sistema, esse sistema está se reunindo hoje, nós temos como tarefa, como objetivo, revitalizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e nós estabeleceremos aqui uma relação de parceria, uma relação de companheirismo, uma relação produtiva para cumprir com os nossos objetivos, que são delineados na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor e no regramento, né, que rege a nossa atuação, e deles nós não nos afastaremos, né. Parece ser óbvio, né, afirmar o que eu estou aqui destacando, enfatizando, mas nem sempre acontece assim. Nós temos que ter claro, eu tenho dito isso na primeira reunião que fizemos com os PROCONs estaduais. Eu disse isso, tenho reafirmado, como vou reafirmar aqui. A nossa secretaria não é uma secretaria das relações de consumo. A nossa secretaria é uma secretaria de defesa do consumidor. Disso nós não vamos nos afastar. E eu falava em cenários, eu falava em momentos, eu falava em conjuntura, mas há algo que se tornou estrutural na nossa sociedade, né? A busca da felicidade hoje, nas sociedades, sobretudo nas chamadas sociedades capitalistas, ela está muito vinculada ao consumo. Então, as pessoas estabelecem objetivos que elas elegem como a realização da felicidade, que significa, muitas vezes, ter o celular da última geração, ter o carro do ano, ter isso, ter aquilo, ter determinados bens materiais, e acaba se construindo uma noção de cidadania vinculada a isso. É como se você, se não tiver o celular da última geração, você se transforma num cidadão, numa cidadã de segunda classe. Nós temos que ter isso claro. Aquela perspectiva, né, antiga do consumo, né, para a sobrevivência básica, para a elevação espiritual dos seres humanos, ter a sua casa, ter o seu carro, ter o seu trabalho, ter escola para os seus filhos, essa dimensão, infelizmente, hoje, cedeu lugar para essa dimensão do consumo exacerbado, do consumo quase que fanatizado, que leva a frustrações, leva ao superendividamento, leva à ruína, tudo isso em detrimento da dignidade da pessoa humana. E é da dignidade da pessoa humana que nós estamos cuidando aqui. É da dignidade da pessoa humana que nós temos que ter como norte para comandar todo o nosso trabalho. Trabalho da Senacom, trabalho integrado dos PROCONs, de todas as entidades ligadas ao consumerismo, ao direito do consumidor. E o Brasil foi pioneiro nessa dimensão, ministros. O primeiro país a codificar as relações de consumo foi o Brasil. O Código de Defesa do Consumidor, em 1990, foi o primeiro diploma legislativo entre os países a ser editado. E, claro, que cabe a nós não só prestigiá-lo, mantê-lo, mas aperfeiçoá-lo. E o ministro Flávio, na sua fala, né, porque, normalmente, quando se fala em... E eu mesmo, todo mundo sabe aqui que a minha origem não tem raízes no direito do consumidor. A minha trajetória profissional, de formação acadêmica, de exercício profissional da advocacia, é outra.
A minha atuação como parlamentar também não se deu como na dimensão de prioridade no âmbito, né, do direito do consumidor, mas nós estamos falando aqui em momento, nós estamos falando aqui em circunstâncias. É um trabalho desafiador, isso não me intimida, porque nós temos que cuidar dessas esferas que, normalmente, até porque as circunstâncias eram outras, não se dava muita atenção. Nós, quando falamos de consumidor, nos vem logo à cabeça plano de saúde, telefonia, aviação, transportes, enfim, que são itens fundamentais e que nós vamos deles cuidar, nós vamos, em relação a eles, tomar as medidas que nos cabem, que nos exige a legislação, que nos exigem as atribuições da Secretaria Nacional do Consumo. Mas essa dimensão que nós vivemos hoje também é relação de consumo. Quando uma televisão, quando um canal de televisão, um rádio, um blog, um site, divulga matérias que põem em risco a saúde das pessoas, que põem em risco a segurança das pessoas, que enaltecem o uso de armas, que desqualificam a vacinação e outras mazelas e outras perversões que, de um tempo para cá, passaram a ter protagonismo na sociedade brasileira, encontrarão nessa secretaria uma firme opositora. Nós já estamos mapeando, ministro, já estamos sistematizando todos esses locais, esses locos, todas essas entidades, todos esses órgãos para coibir esse tipo de prática. É inaceitável ter conhecimento, ministro Buzzi, que alguém deixou de tomar vacina porque foi dito, uma mulher deixou de tomar vacina porque foi dito a ela que a vacina altera o seu ciclo menstrual, que a vacina gera infertilidade nas mulheres. Isso é inaceitável e nós não vamos conviver com isso. E eu não estou... E nós não estamos à espera, senhores ministros, senhoras e senhores, de marco legal, de alteração do processo legislativo. Não, aquilo que nós temos hoje já nos permite atuar repressivamente contra isso. Agora, é claro que nós não atuamos só na esfera repressiva, ministro, né? É nosso papel também atuar no campo pedagógico. Nós temos uma escola nacional do consumidor e que nós queremos fortalecer. Já conversei com o ministro sobre isso. Nós temos que reestruturar a nossa escola. Nós temos que estabelecer a pedagogia do consumo consciente, em que as pessoas, ao consumirem, não se arruinem, não caiam na miséria, como hoje está acontecendo. Então, a escola é um instrumento fundamental nesse sentido. Enfim, e temos agora, mais uma vez, né, e peço aqui, e aí vamos mostrar a força do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, esse episódio, mais uma vez, de aumento de combustíveis, que pode estar sendo produto de abuso, de oportunismo, de cartel, como é prática nesse setor, e nós temos que enfrentar. Agora, para isso, nós vamos precisar muito da atuação dos PROCONs. Os PROCONs é que estão lá na ponta, os PROCONs é que sabem os postos que estão praticando aumentos abusivos, e nós precisamos ter isso sistematizado, bem informado, porque, se for um episódio nacional, isso atrairá a atuação, atrairá a atribuição da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, senhoras e senhores, né, eu quero reiterar aqui as boas-vindas. Eu não tenho dúvida que, na nossa gestão, ministro Flávio Dino, o Sistema Nacional do Consumidor, sem distinções, sem distinguir preferências de A, B, C ou D, em uníssono, em conjunto,
cada qual com as suas atribuições, mas tendo a clareza de que fazemos parte de um sistema, com toda certeza, o direito do consumidor em nosso país, nos próximos anos, estará fortalecido, estará sendo efetivo. É claro que essas perversões, muitas delas, né, elas são estruturais. Nós não vamos, no estalar de dedos, acabar com elas, mas elas terão um pronto enfrentamento do sistema, tendo à frente a Senacom, que a quem cabe a coordenação de todo o sistema. Mas o nosso entendimento, a nossa clareza e a nossa consciência, que esse é um trabalho coletivo, no qual cada um e cada uma aqui tem uma importância fundamental. Estamos mantendo um diálogo permanente e produtivo com o ministro Buzzi, que coordena no Conselho Nacional de Justiça a temática do superendividamento, que é uma mazela brasileira e que nós temos que todos juntos enfrentá-la, porque o povo brasileiro, 70% do povo brasileiro superendividado, isso é inaceitável, isso fere o princípio da dignidade humana. O presidente Lula tem um compromisso assumido em campanha e por toda a sua trajetória de vida e política contra isso, da mesma forma que o ministro Flávio Dino. Eu, modestamente, sou aliado nesse combate. Tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Bom trabalho. Muito obrigada, secretário. Dando sequência, o ministro Marco Buzzi fará uma palestra cujo tema é Núcleo de Atendimento aos Superendividados. Retomando, será apresentada agora a palestra Núcleo de Atendimento aos Superendividados pelo palestrante ministro do Superior Marco Buzzi. O ministro Marco Buzzi tem especialização em direito do consumo. Dentre as várias atividades já exercidas, destacam-se as atuações ligadas ao Movimento Nacional pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça, além das atividades, o ministro Marco Buzzi. Muito bem. Eu inicio agradecendo o gentilíssimo convite, estou muito honrado por participar dessa reunião de trabalho, pessoalmente também, e rendo homenagens a ele, porque tenho uma grande admiração pela trajetória de integridade, de combatividade, que é a história da sua própria vida. Belíssima trajetória, parabéns, ministro. Cumprimento também o Vadir Damos no Poder Judiciário, por intermédio do programa que já tem vários anos, denominado Movimento pela Conciliação, que praticamente vocês todos já trabalharam nele, na Semana Nacional da Conciliação, ou trabalham nele como voluntários constantes. Então, queremos aproximar esses dois programas que estão, na verdade, contidos dentro de uma única política nacional. Queremos aproximar esses dois programas de dois entes diferentes para que haja maior efetividade e, cá entre nós, maior economia de recursos públicos mesmo, mas destacadamente maior economia de tempo, porque as pessoas estão aí, como o ministro destacou, à espera, destacadamente as pessoas pertencentes às classes mais simples, à espera de providências, à espera de socorro para um assunto que, se você contemplar com bastante atenção, é gravíssimo. Porque se nós vivemos em uma sociedade que se diz de consumo, consumir bens é importante. Para algumas pessoas, até a felicidade gira em torno de ter um carro, uma geladeira, de ter um bom vestido, uma ótima sandália, aquela bolsa que eu também vou começar a usar, aquelas bolsas chiques e tal. Vai ficar bem. E eu já começo divergindo, porque eu sou polêmico, divergindo só do anfitrião maior, né, do ministro Flávio Dino, já começo divergindo. Ele disse que ninguém ama, né, que ninguém ama título de crédito. A minha esposa ama. E ama muito mais do que eu, ministro. Muito mais. Só precisa lá em casa ter uma conversa seríssima com ela. Fazer o quê, né? Mas, deixando as brincadeiras e partindo para algo mais objetivo, eu começo a minha fala com a frase final que foi utilizada aqui. Sim, está, né, Bom dia.
Tá ok aí? Bom, nós estamos hoje realizando uma reunião com o Sistema Nacional do Consumidor, abrangendo PROCONs, entidades tanto estaduais quanto municipais e da sociedade civil. Nós temos hoje duas pautas principais que foram abordadas nesse momento inicial e continuarão a ser ao longo dos trabalhos. Quais sejam? Em primeiro lugar, uma relativa à emergência sobre preço dos combustíveis. Nós sabemos que as flutuações, as oscilações são normais no que se refere ao mercado, porém nós temos fronteiras em que essas oscilações são razoáveis ou abusivas. Então, ao longo do dia será fixado um prazo de 5 dias para que as entidades estaduais, municipais e da sociedade civil informem a Secretaria Nacional do Consumidor a ocorrência de eventuais práticas abusivas, que podem se traduzir desde o chamado cartel, ou seja, a padronização de preços em cidades ou estados, regiões, ou mesmo na grande discrepância, que já se verifica em alguns locais do nosso país. Então, nós estamos acompanhando essa temática, a bem da verdade, desde janeiro, e agora nós temos uma mudança de regulação, com uma parcial reoneração da cadeia, mas isso não enseja reajustes abusivos. Então, o Sistema Nacional do Consumidor vai atuar conjuntamente com as entidades municipais e estaduais fornecendo informações e a Secretaria Nacional do Consumidor, por ser uma lesão aos consumidores de âmbito nacional, atuando em relação a esses eventuais abusos que venham a ser informados pelas entidades estaduais e municipais. O segundo tema, igualmente importante, que marca essa reunião do Sistema Nacional do Consumidor, é aquele relativo ao superendividamento. Nós teremos em breve o lançamento pelo presidente Lula do programa chamado Desenrola, um programa voltado à renegociação dessas dívidas. E essa reunião hoje visa que o Sistema Nacional do Consumidor se integre a esse esforço, uma vez que nós temos no Código de Defesa do Consumidor, a partir da Lei 14.181 de 2021, um instrumento para que haja uma espécie de renegociação dessas dívidas, consolidação e parcelamento. Então, nós estamos hoje num duplo movimento em relação ao superendividamento. O primeiro, nós estamos estudando e propondo uma revisão do decreto presidencial que fixa os parâmetros do chamado mínimo existencial. Hoje, esse mínimo existencial, por decreto preteritamente editado, é do valor de R$ 303 por cidadão. Ou seja, se considera que um cidadão pode se superendividar e ele pode pagar desde que sobre para ele R$ 303. E nós consideramos que este parâmetro é inadequado. Há duas ideias: uma, elevar esse valor, porque se nós temos uma política social hoje relançada do Bolsa Família no parâmetro de R$ 600, é claro que o mínimo existencial não pode ser de R$ 303, porque há, no mínimo, uma incoerência entre uma política social que garante uma renda mínima de R$ 600 e, ao mesmo tempo, um decreto que fixe o mínimo existencial no valor de R$ 303. Ou seja, provavelmente, uma das propostas que sairá é esta de revisão desse valor, elevando para proteger o consumidor. Ou seja, o que deve sobrar para o consumidor após ele pagar suas dívidas, as dívidas deve ser mais do que R$ 303, obviamente. Há outras propostas de que não haja fixação no decreto presidencial de um valor. Nós estamos examinando isso ao longo do dia. O certo é que
haverá um incentivo a esse mecanismo de negociação. Então, o primeiro movimento do Ministério da Justiça, Secretaria Nacional do Consumidor, sobre superendividamento é dar eficácia ao Código de Defesa do Consumidor mediante a revisão desse parâmetro chamado mínimo existencial, para que ele, no mínimo, não seja de R$ 303 e seja, portanto, possivelmente elevado por um novo decreto presidencial. O outro movimento que nós estamos fazendo é a estruturação do trabalho conjunto de atendimento aos consumidores. Nós vamos firmar uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Tivemos a presença do ministro Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, que coordena esse tema no âmbito do Poder Judiciário, para que haja uma ação conjunta de atendimento aos cidadãos e cidadãs superendividados, abrangendo seja unidades do Poder Judiciário ou os PROCONs, para que com isso haja portas abertas aos consumidores, a fim de que eles possam trazer as suas demandas, e para isto o Ministério da Justiça vai disponibilizar um recurso de 15 milhões de reais para apoiar os PROCONs. Então, os PROCONs estaduais ou PROCONs municipais que queiram atender consumidores superendividados terão a possibilidade de apresentar um projeto, e o valor total desse apoio do Ministério da Justiça aos PROCONs, no que se refere ao atendimento aos superendividados, deve ser algo em torno de 15 milhões de reais, abrangendo, por exemplo, a possibilidade de projetos de contratação de pessoas, compra de equipamentos, de compra de veículos ou campanhas locais que visam orientar os consumidores em cada cidade, em cada estado. De modo que são os principais itens que movimentam essa reunião sobre direito do consumidor, e eu me coloco à disposição se houver algum questionamento. Cleide Lopes, TV Brasil. Ministro, o senhor falou anteriormente lá que seriam liberados recursos para fortalecer os PROCONs. Seria esse valor de 15 milhões? Esse é um valor total para todos os PROCONs do Brasil, e cada PROCON tem que apresentar um projeto? E quanto que seria para cada PROCON? Nós teremos um escalonamento à luz das realidades locais e à luz dos projetos que foram apresentados. Há um escopo amplo para esses projetos, como disse, normalmente são ações de compra de equipamentos, há PROCONs que carecem de informática, de veículos, ou que queiram fazer campanhas em escolas, campanhas em entidades da sociedade civil. Então, o escopo do edital será bem amplo. O valor máximo desses apoios que é possível nesse momento é em torno de 15 milhões de reais, que serão distribuídos pelos vários projetos que nós recebermos à luz desse edital que será publicado. É uma ação pioneira, uma ação nova e que tem esse objetivo principal: fortalecer os PROCONs no atendimento aos consumidores superendividados, porque esse é um tema central na atuação do Ministério da Justiça por intermédio da Secretaria Nacional do Consumidor. Bom dia, ministro. Ali na reunião, o senhor falou que qualquer prestador de serviço que propague mentira, na visão de vocês, estaria violando o Código do Consumidor. E aí eu queria entender melhor como que seria essa violação, assim, como que isso seria combatido na prática, e se as plataformas vão poder responder por crimes contra o consumidor. Nós fizemos essa avaliação que o Código de Defesa do Consumidor, ao dizer que um serviço que põe em risco a saúde e a segurança da sociedade é defeituoso, fornece instrumentos para alguma atuação em relação à desinformação. Sobretudo, estas desinformações, ou fake news, o nome que queiram dar, relativas a temas da saúde, a temas da segurança. Então, essa é uma linha de trabalho nova que a Secretaria Nacional do Consumidor vai levar adiante, seja buscando conciliação com as empresas prestadoras desses serviços e atuando de modo fiscalizador e punitivo, se necessário for. Então, nós temos, por exemplo, conteúdos que dizem que vacinas matam, que vacinas causam deformações genéticas.
Nós estamos vendo o resultado dessa campanha criminosa de desinformação, a queda dos indicadores de vacinação. Ora, um prestador de serviço que permite que esse tipo de conteúdo circule, não está prestando um bom serviço à sociedade. E este serviço é visto pelo Código de Defesa do Consumidor como defeituoso, como inadequado. Então, sim, além de tudo que a Secretaria Nacional do Consumidor já faz, nós temos a introdução dessa temática do superendividamento como um tema principal e, junto com ele, essa atuação nova em que a Secretaria Nacional do Consumidor e o Sistema Nacional vai também atuar em relação às circunstâncias em que a desinformação seja intencional, dolosa, criminosa, pondo em risco esses dois valores, saúde e segurança da população. Bom dia, ministro Dino. É o seguinte, o senhor falou sobre o cidadão superendividado, né? Como que vocês delimitam o que é um cidadão endividado para um superendividado? Qual é o critério? O critério hoje vigente é aquele em que o cidadão, ao pagar suas dívidas, não consegue assegurar sequer R$ 303. Esse é o parâmetro. Então, é considerado superendividado a pessoa que não dispõe sequer do chamado mínimo existencial. Esse mínimo existencial hoje está fixado em R$ 303. Este é o valor que nós estamos propondo a elevação. Nós já formalizamos isso ao ministro Haddad, essa reflexão, porque ele que conduz, obviamente, a política de crédito no Brasil, e o Ministério da Fazenda está analisando esse tema junto conosco. O que nós estamos sugerindo é que, como disse, uma das hipóteses é que esse valor seja elevado para que aquilo que o cidadão obrigatoriamente preserve nas suas mãos seja mais do que R$ 303. Isso vai permitir que o Poder Judiciário ou os PROCONs possam dizer aos fornecedores de crédito, a quem emprestou o dinheiro, amigo, amiga, dizer a ele: este consumidor não pode pagar de uma vez só a sua dívida, porque ele tem que preservar o mínimo existencial. Esse mínimo existencial hoje é de R$ 303 por pessoa. Nós estamos propondo a elevação disso. Há quem sugira que esse valor dobre, há quem sugira que esse valor triplique, enfim. Mas que o cidadã tenha um direito indeclinável a um valor. E o que sobra desse mínimo existencial, o que ultrapassa esse mínimo existencial, seja alvo de um parcelamento, que diz a lei que pode ser de até 5 anos. Então, esse é um instrumento legal, existente desde 2021, para proteger os consumidores mais frágeis, mas que, infelizmente, não saiu do papel. A finalidade principal dessa reunião é garantir o caminho pelo qual essa legislação importante para proteger os consumidores mais frágeis, os consumidores mais vulneráveis, tenha efetividade. E nós consigamos que os PROCONs se somem ao Poder Judiciário nesse caminho de tentar a conciliação ou o arbitramento das dívidas, exatamente como a senhora indaga. Uma coisa é o consumidor endividado. Provavelmente muitos aqui nessa sala assim estão. Outra coisa é o consumidor superendividado. O consumidor superendividado é um consumidor que, se nós fôssemos usar a linguagem do direito empresarial, ele foi à falência. Ou seja, as dívidas dele são tão altas que ele não consegue garantir nem R$ 303 se ele for pagar tudo. E o que a lei diz? A lei diz que ele tem uma proteção. E é esta lei que nós precisamos colocar na prática. E esse é o objetivo dessa reunião. Nós estamos discutindo, quem coordena o debate é o ministro Haddad, uma vez que isso envolve um diálogo, inclusive, com as empresas, bancos, instituições financeiras, de um modo geral, porque nós temos que fazer uma ponderação em que protegemos os consumidores superendividados, mas não levamos a uma retração do crédito no Brasil. Então, é preciso que nós possamos debater qual é esse parâmetro. Nós temos hoje 2 propostas sobre a mesa. Uma emanada da sociedade civil, em que defende que esse valor não seja fixado em decreto presidencial,
e seja fixado pelo juiz caso a caso. Ou seja aferidas as circunstâncias pessoais daquele consumidor para definir o que é mínimo existencial naquele caso concreto. Essa é uma proposta. A outra proposta é que mantenha o valor fixo, mas que esse valor não seja de somente R$ 303, porque, obviamente, nenhuma pessoa consegue prover as suas necessidades básicas com R$ 303. Quem diz isso? A lei, na medida em que fixou o valor do Bolsa Família em 600. Então, nós temos um parâmetro objetivo que diz, olha, a renda básica do cidadão é de R$ 600. Como que tem outro decreto que diz que é 303? Então, é esta incoerência que nós estamos procurando corrigir nos próximos meses, no que se refere ao plano normativo. E no plano administrativo, você poder atender os consumidores com velocidade para que eles possam renegociar suas dívidas e, com isso, saírem da situação de superendividamento. Isso é bom para eles, para as famílias, é bom para o mercado. Isso significa reincluir consumidores no mercado de consumo e ajudar o crescimento da nossa economia. Nós temos, infelizmente, um número que alguns falam entre 50 e 70 milhões de pessoas superendividadas no Brasil. Então, é um número bastante significativo, é o público-alvo do programa Desenrola que o presidente Lula vai lançar, e um dos pilares vai ser exatamente essa temática do superendividamento, previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que vai contar com a atuação do Ministério da Justiça e dos PROCONs, para que nós possamos, com isso, ajudar os consumidores a tirarem a corda do pescoço e conseguirem voltar a um consumo consciente e ajudar a economia brasileira. É com o ministro Haddad. Aí é lá, nós vamos participar. No caso, a partir de amanhã, né? 5 dias a partir de amanhã, para que os PROCONs forneçam e aí a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, possa abrir o processo, se for necessário, claro, para apurar onde está, em que elo da cadeia está eventualmente a prática abusiva, uma vez que eu já vi em alguns estados postos do varejo dizendo que o problema está nos distribuidores. Pouco importa. O Código de Defesa do Consumidor preserva o cidadão ou a cidadã, independentemente se a responsabilidade é de A ou B. E nós vamos aferir isso posteriormente. O que é importante agora é verificar o tamanho do problema. A estas alturas, creio que não há dúvida de que o problema existe. Basta andar em qualquer cidade brasileira e verificar a diferença de preço de até R$1 na mesma cidade. Ou, por outro lado, você verifica em outras cidades o preço absolutamente padronizado. Então, há indicações de que, em razão de uma oscilação regulatória, eventualmente, algum prestador de serviço, alguma empresa, esteja pensando em abusar contra os consumidores. E não farão, porque o Sistema Nacional do Consumidor vai intervir. Compreendemos que o mercado é livre, mas liberdade de mercado no Brasil não significa vale tudo. Quem diz isso é a Constituição do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, a livre fixação de preço não permite qualquer coisa, porque você tem a fronteira do abuso. Então, você pode ter fixação de preços desde que não incorra em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, pessoal. As punições que estão no Código de Defesa do Consumidor, que chegam no limite até o embargo do estabelecimento, né? Mas, claro que isso é situações limite. As sanções graduam de advertência, multas, até, eventualmente, um embargo da atividade numa situação muito grave. Está no Código de Defesa do Consumidor. Obrigado, pessoal. Um abraço.